Beleza, então. Então, vou só repetir aqui o que eu falei antes para ficar gravado. Então, você tem o Pacto Interfederativo e a implementação da BNCC. Então, tem duas palavrinhas básicas que são importantes para esse pacto, que é a igualdade e a equidade. A igualdade, ela é considerada importante porque que ela precisa também oferecer as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, sem o que o direito de aprender não se concretiza. Então, isso vai de encontro ao que está estabelecido no início da base, que são as recomendações, são objetivos, que a criança precisa ter o direito de aprender para que ela possa levar a sua vida, o seu cotidiano, poder resolver os problemas do seu dia a dia, sejam eles complexos ou não. Então, você tem isso na igualdade. Todos são iguais. Ninguém deve perder a oportunidade por conta disso. Senta ali. Espera esfriar. A segunda palavrinha é a palavrinha que a gente fala sobre a equidade. Deixa eu desligar aqui o microfone. Tem gente com o Microfone aberto. microfone aberto. Onde está o mouse? Onde está o mouse? Deixa eu ver se consigo desligar por aqui, peraí. Pronto. Então, voltando aqui. A equidade é uma segunda palavrinha. Ela pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Então, você precisa entender que a criança ou que os estudantes eles são diferentes com relação à sua forma particular de aprender. Então, é preciso realizar um planejamento com foco na equidade e também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, como os povos indígenas, originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes, e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. Igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira da Inclusão de Pessoas com Deficiência. É importante esse texto, porque quando a gente lê a base, a gente não consegue identificar um trabalho voltado para, por exemplo, o EJA. Então, você não tem o EJA explicitamente na base. Mas você tem o EJA aqui, e quando ele fala, igualmente requer o compromisso com os alunos de deficiência, ou que os alunos que não conseguiram completar a sua escolaridade na idade própria, ele está se referindo ao EJA. Então, é preciso, sim, que o currículo que vai ser montado para o EJA, ele seja adaptado a partir do que está na BNCC. Então, mesmo que você, ao ler, você não consiga identificar isso, ele está dentro desse processo. Então, o professor, a secretaria, ela precisa tirar daí de dentro o currículo para o EJA. Se ele é adaptado, se não é adaptado, mas é um currículo regular que faz parte da BNCC, ou seja, não está excluído. Na BNCC, os currículos eles são complementares. Então, na outra aula perguntaram assim, teve uma pergunta que diz o seguinte: a BNCC é um documento norteador. E aí a resposta, não é um documento norteador, é um currículo. Não é. A base é um documento que norteia a educação. Dentro da base, tem um modelo de currículo, tem o que é essencial para a estrutura educacional. Então, aquilo ali é um currículo. Mas eles são complementares, certo? Para quê? Para garantir as aprendizagens essenciais. Então, a BNCC e o currículo são complementares. Qual é a função disso? Garantir as aprendizagens essenciais. Aí nós temos as decisões que norteiam a Base Nacional Comum Curricular. Então, a primeira decisão norteadora é
contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Então, a base ela não é engessada, como a gente já falou várias vezes aqui. Então, é preciso que o professor, que a secretaria ou os responsáveis pela construção dos currículos, elas precisam contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares que estão presentes na base, identificando estratégias para apresentá-los dentro do contexto da realidade do município e do estado. Então, é preciso que quem está construindo os currículos individuais, os currículos de cada município, tenham isso em mente. Que eu preciso adequar o meu currículo à realidade que se apresenta. Uma outra decisão norteadora: decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Então, a palavra-chave aí é a organização, ou a expressão-chave é a organização interdisciplinar. Então, é preciso olhar para a base e entender que alguns conteúdos se relacionam entre as disciplinas. Então, o professor, a secretaria, o responsável em construir o currículo, ele precisa estar atento para observar essas interações, as interligações. E a isso sendo feito, você consegue construir uma educação com mais qualidade. Eu posso dar um exemplo aqui bem simples. A gente pode trabalhar aqui na nossa região a praia. A praia ela tem diversos elementos que podem ser trabalhados. A areia, por exemplo. Eu posso pedir para encher uns carrinhos de mão de areia e, por exemplo, 10 carrinhos de mão de areia equivale a 50 metros cúbicos de areia. A areia ela pode ser usada para filtrar. Então, é ciências. Então, usei matemática e ciências. O meu único tema, que é a areia, eu já trabalhei com ciências e com matemática. E eu posso pensar em outras coisas. Eu posso pensar em arte, eu posso fazer uma escultura de areia. Então, você pode interligar as disciplinas. Para isso, é necessário que os professores estejam interligados, estejam bem preparados para que possam criar esse tipo de estratégias pedagógicas. Sérgio. Oi. Mas só uma observação. Numa turma heterogênea, onde temos alunos de diversas não digo nem diversas fases. Dificuldades. Diversas dificuldades, isso, de aprendizagem. Mesmo a gente fazendo uma aula contextualizada, igual você está falando aí, uma aula onde entra matemática, português, ciências, essa turma não teria dificuldade para que esse desenvolvimento fosse Satisfatório? Satisfatório? É verdade. Vamos só pensar o seguinte. É claro que quando a gente está falando de aula, a gente acaba levando para a nossa prática, e a gente sabe que na prática as dificuldades são enormes, tem muita coisa que precisa ser levada em conta. A nossa aula aqui ela é teórica, então a lei, na verdade, ela é correta, ela não tem falhas. Então, quando a lei diz que você tem que trabalhar a parte disciplinar, você tem diversas maneiras de trabalhar a parte disciplinar. Então, o que vai acontecer é que quando você colocar isso na prática, você pode encontrar barreiras para que aquilo não aconteça. Inúmeras barreiras. Pode ser a barreira física, porque eu não posso levar minha turma até a praia para mostrar isso. Uma barreira cognitiva, eu tenho crianças que não podem trabalhar na areia porque ela tem problemas com areia, ela tem, vamos dizer,
problemas de pele, que não pode encostar na areia. Então, você tem diversos problemas que você pode encontrar quando for aplicar uma aula dessa. Isso aí, é claro que a gente precisa resolver na prática. E vai ter que resolver, isso vai trazer problemas do dia a dia da gente. É claro que, quando eu estou dando essa aula aqui, eu não estou pensando muito na prática. Estou pensando mais na teoria. Ou seja, tudo nesse nosso ambiente aqui, na nossa prova, tudo funciona. Porque se eu for pensar em responder uma questão de prova, pensando na minha prática, eu vou acabar respondendo errado, porque eu tenho que pensar de duas maneiras diferentes. Primeiro é pensar como eu colocaria isso na prática, que não é o que o concurso vai pedir. E a segunda eu preciso relacionar o que a lei diz. Isso é certo. Mesmo na prática dando errado, o certo é o que está na lei. Então, a gente precisa pensar nesse trabalho. Então, toda vez que a gente tem que mudar um pouquinho, o clique, né? Mudar a chave. A chave agora tudo funciona dentro da lei. Então, nosso concurso vai ser realizado dentro da lei. É claro que o que você falou é completamente correto, é assim mesmo, só que a gente precisa, eu falei na outra turma aqui, uma situação bem interessante, eu trabalho com discurso, né? Meu trabalho, quando estava fazendo doutorado, era sobre análise de discurso. E aí você aprende, a gente lê várias coisas de discurso. Até cheguei a falar numa aula passada sobre Aristóteles. E uma das coisas do discurso, um discurso bem feito, ele só é bem feito quando o orador ele conhece o seu público. Então, se eu conheço o meu público, eu vou construir o meu discurso para atender aquele público. Então, eu vou levar aquele público a aceitar o que eu estou dizendo. O advogado faz isso e um professor também faz isso. Mesmo ele não entendendo que os seus alunos é o público dele, e a aula é o discurso dele, ele tem que preparar uma aula para atender os seus alunos. Então, eu tenho que conhecer os meus alunos. Eu tenho que saber que tem um aluno que tem uma dificuldade X, tem outro que tem uma dificuldade Y, eu tenho um que tem essa especial, outro não é especial. Então, eu tenho que conhecer o meu auditório e preparar o meu discurso, ou seja, a minha aula, para atender todo esse meu público, todo esse meu alunado. Então, o professor tem que estar atento a isso. Na prática, ele precisa olhar com muito cuidado. A aula que eu dei, por exemplo, na 600, que são 30 alunos tranquilos, que têm uma capacidade de aprendizagem excelente, bacana, não pode ser a mesma aula que eu vou dar numa outra turma, do 6º ano. Porque lá é uma dificuldade maior, tem alunos que requerem mais atenção, então a aula não pode ser a mesma. Se eu fizer isso, eu acabo, como professor, me estressando, porque eu não estou conseguindo, achando que eu não estou conseguindo ensinar, mas não é isso. É porque a sua aula de uma turma não está sendo adequada para aquela outra turma. Eu preciso preparar 2 aulas, porque eu preciso olhar para o meu público. É assim que funciona. Respondi, não? Sim, sim. Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho, assim, eu tenho mais ideias de educação meio fora do que é real, né? Na verdade, a educação, enquanto a educação ela for de cunho geral, a tendência é cada vez ela ficar mais difícil de trabalhar. A educação, há muito tempo atrás não, há muito tempo atrás, ela era uma educação particularizada. E aí as coisas eram mais profundas. Agora, quando você tem uma educação mais ampla, com mais gente em sala de aula, isso aí complica mais o trabalho de se preparar uma aula. Essa que é a realidade. Mas o nosso ponto de trabalho não é falar sobre estratégias didáticas pedagógicas para uma aula, e sim o que está dentro da nossa base. E a base ela é perfeita. Certo? A outra decisão norteadora é selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, é o que eu acabei de falar agora, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem.
suas comunidades, seus grupos de socialização, etc. Então, isso que eu acabei de falar agora, exatamente isso. É você compreender, enxergar as dificuldades dos seus alunos e preparar uma aula adequada para cada tipo de turma. E o ideal seria uma aula para cada tipo de aluno, mas isso aí é impossível, não tem como. Aí é preciso você olhar um todo e preparar uma aula adequada para esse grupo de alunos. Mas aí, Sérgio, a partir do momento que você já conhece a sua turma, isso aí leva um pouquinho de tempo, né? Para você fazer uma sondagem, para você isso, conhecer. Isso aí é fundamental. Isso, Inclusive, qual é o seu nome? Eu estou sem... Deixa eu ver quem Carla. aqui. Carla. Inclusive, Carla, a gente vai ver daqui a pouco os pactos que são importantes dentro do processo, os pactos interfederativos. É preciso que haja um trabalho, como você falou, leva um tempo para você reconhecer. E esse tempo, é claro que nós estamos vivendo um momento de transição. Ninguém vai chegar para você assim, Carla, eu quero que você use assim, assim, assado. Não é assim, assado, porque as coisas precisam ter uma mudança, e essa mudança ela leva tempo, realmente. Por isso que o governo está começando a fazer algumas ações para identificar problemas e encontrar soluções. Então, por exemplo, o governo federal acabou de lançar uma plataforma de avaliação diagnóstica, o Brasil todo, com questões, com provas montadas, que você vai ter que pegar aquela prova e aplicar para o aluno e lançar na plataforma as notas. Isso vai servir para quê? Para poder identificar qual é essa dificuldade. E aí, a partir desse momento, encontrar soluções. Mas isso aí vai demandar tempo, não é de uma hora para outra. Imagina você pegar todo o Brasil, aplicar uma determinada prova para cada turma, depois lançar essa prova numa plataforma, para que o MEC, para que a Secretaria de Educação Básica avalie e te traga depois soluções milagrosas para poder se colocar em sala de aula. São coisas que estão acontecendo, vão acontecer com mais profundidade, mas já está acontecendo hoje no Brasil. Uma outra decisão norteadora é conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens. Então, quando a gente fala conceber, são criar criar e pôr em prática situações. Criar coisas novas, criar situações que motivem o aluno e engajem o aluno nas aprendizagens. Eu falei na aula passada, na aula anterior a essa, sobre esse tema, e hoje você tem aí a tecnologia que pode ajudar. Mas o que acontece? A formação do professor, principalmente em algumas disciplinas, a matemática, por exemplo, o professor, quando é formado em matemática, ele é um professor que, teoricamente, ele tem, na sua personalidade profissional, ele se vê como professor rude, duro, professor resistente, professor mau, e aí ele acaba, por conta dessa postura, afastando o aluno da disciplina. Ele precisa mudar um pouco esse comportamento dele para poder trazer o aluno para perto dele. Não para ser amiguinho do aluno, mas trazer para perto da disciplina dele. E, às vezes, motivar o aluno com um aplicativo, com um desenho, com alguma brincadeira, ser lúdico. Às vezes, o aluno ele consegue entender. Ou até, às vezes mesmo, você pegar um aplicativo, você estudar esse aplicativo, perceber que esse aplicativo vai ajudar os alunos, porque tem um personagem, e esse personagem vai ajudar ao aluno a entender o conteúdo, isso pode ajudar o engajamento dos alunos na aula. Talvez o personagem vá falar exatamente o que o professor fala em sala de aula, mas o aluno se identifica com o personagem, não se identifica com o professor. E aí ele vai entender melhor. Essa é uma abordagem que o professor precisa entender e é importante, fazer, e não só em matemática, mas em várias outras disciplinas. Alguém falar alguma coisa? Não? Vamos seguimos. Uma outra decisão norteadora é construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa, de processo ou de resultado,
que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Eu acabei de falar também. Então, você tem avaliação, que pode ser de processo ou de resultado. Ou seja, o meu aluno, desse processo educacional, como é que ele está andando? O resultado no final dele é um resultado esperado? O que eu preciso fazer para melhorar isso? E aí, na avaliação, você só não avalia só o aluno, avalia o professor, avalia a secretaria, avalia a diretoria, avalia a escola, você avalia todo o sistema educacional para poder entender e aí construir ações pedagógicas, intervenções pedagógicas para que a educação venha a melhorar. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. E está ligado diretamente à competência de cultura digital, porque eu preciso de recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. É claro que esse processo ele precisa partir não só do professor, mas também da secretaria, dos órgãos que estão gerindo a educação. Então, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, a Secretaria de Educação Básica do Governo Federal. Então, tudo isso, eles precisam criar elementos para facilitar e induzir o professor a produzir novas tecnologias, novos materiais para facilitar a aprendizagem. E aí, é claro, que a tecnologia ela está inserida hoje no processo educativo. Foi inserida de uma maneira até um pouco drástica, porque ela estava vindo devagarzinho até 2019, quando veio a pandemia, e ela acabou entrando de qualquer jeito. Havia uma resistência muito grande com a entrada da tecnologia na educação, principalmente na educação básica, que tinha uma grande interferência nas aulas, então as pessoas não queriam que tivessem o uso de tecnologia, e de uma hora para outra ela foi obrigada, ela entrou e agora não vai sair mais, e o professor precisa entender, compreender e passar a utilizar esse recurso nas aulas dele. Uma outra decisão norteadora é criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem. Então, isso aí é uma ação político-pedagógica. É preciso que hajam grandes processos de formação continuada. Aqui, por exemplo, a Saquarema está prevendo isso, está fazendo isso. Eu, por exemplo, em matemática, estou com formações praticamente semanais, a partir de uma plataforma que foi adquirida pela Secretaria. Os professores precisam acessar essa plataforma para que possam entender melhor os conceitos da base nacional e como aplicar isso em sala de aula. Então, isso é uma formação, sem contar que as palestras que são colocadas. Então, é preciso que o município, que o Estado, eles disponibilizem material de orientações para professores. E a formação continuada ela é fundamental, até porque os professores que estão hoje em sala de aula não tiveram a informação na sua formação inicial a respeito da BNCC. E tiveram, sim, da LDB, que a BNCC fez algumas alterações significativas com relação à forma de uso, à forma de aplicar a educação na base. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores no âmbito da escola e sistemas de ensino. Então, é claro que não são só os professores que precisam ter essa informação. São todos aqueles que estão em torno da educação, que não são professores, que são os gestores, são os diretores, são os coordenadores pedagógicos, são orientadores pedagógicos, orientadores educacionais, precisam também conhecer quais são as competências, o que está sendo feito para que a educação melhore. Um exemplo que eu posso dar aqui, uma sugestão que eu dei foi que
pudéssemos fazer uma formação para os OPs. Que formações seriam essas? Formações, por exemplo, de matemática para os OPs. Os OPs precisam conhecer o mínimo de matemática para poder orientar um professor de matemática a respeito das suas aulas. Ele tem que conhecer o mínimo de português para poder orientar o professor de português nas suas aulas. Ele tem que conhecer o mínimo de história, de geografia, então é preciso fazer uma formação com os OPs para que eles possam ter esse conhecimento e poder conversar com o professor daquela disciplina, com um certo conhecimento de causa. Então, esse processo ele precisa ser contínuo. E envolve pessoas que não estão diretamente ligadas na sala de aula. Então, o regime de colaboração é um trabalho integrado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, é preciso ter essa integração. É preciso que esses 4 elementos estejam interligados. E a primeira tarefa de responsabilidade da União é exatamente o que eu falei lá atrás, na minha primeira aula. Será a revisão da formação inicial e continuada. É preciso fazer uma revisão no currículo da universidade, principalmente naquelas universidades que formam professores. É preciso fazer uma revisão ali para que o professor já saia da universidade, da faculdade dele, com conhecimento sobre a base, para saber o que vai trabalhar. E promover e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Isso, eu já falei, acabei de falar aqui agora, o governo está fazendo, está disponibilizando diversas plataformas para cursos, de desenvolvimento de aulas, de avaliação, de criação de questão. Então, é preciso agora o professor ter muita atenção no que ele pede numa questão, que a questão está diretamente ligada à habilidade que o aluno precisa ter. Então, eu tenho uma habilidade, por exemplo, a habilidade que diferencie, ele precisa identificar os elementos geométricos. E aí eu peço uma questão para ele construir um elemento geométrico. Então, na verdade, minha aula foi para ele identificar e eu pedi na prova para ele construir. Então, eu estou indo de encontro mesmo, batendo de frente com o que está definido na habilidade, que é ele diferenciar, identificar e não construir. Então, o professor precisa estar atento aos verbos que estão ligados na habilidade. E aí, é claro que esses verbos, essas habilidades, eles vão estar dentro da estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Então, a base, a estrutura, ela está definida dessa maneira aí, como está no presente. Então, ela tem 3 partes, nós já vimos isso na aula passada: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, na educação infantil, a gente vai ver aqui com mais detalhes que, na verdade, antes de chegar na educação infantil, você tem a definição do que é a educação básica, as competências gerais da educação, que são as que os alunos precisam desenvolver, as 10 competências gerais da educação básica, que é que nós vimos lá atrás. Qual é a função dela? É de assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana, integral, que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esse texto é o nosso objetivo inicial lá da base. Então, a educação básica ela tem esse objetivo. E aí, a educação infantil, que é a parte verde lá do nosso gráfico, esse gráfico aqui, ela vai o quê? Ela vai definir o que a gente vai trabalhar com as crianças. Então, a educação infantil, ela tem 3 etapas. A primeira etapa da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, isso que são as interações e as brincadeiras.
Então, na verdade, o que move a educação infantil são as interações e brincadeiras. Então, elas devem ser asseguradas com 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e a se desenvolver. E quais são esses 6 direitos? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, ele precisa conviver, ele tem que brincar, tem que participar, tem que explorar, tem que expressar e tem que conhecer-se. Então, esses são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser aplicados na primeira fase da educação infantil. E, além disso, você vai ter também os 5 campos de experiências. E quais são esses 5 campos de experiências? Então, ele é dividido assim, ó, o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, são esses aí os 5 campos de experiências que a criança precisa entender. E a partir daí é que começa todo o trabalho que é estabelecido nessa fase de aprendizagem. Mas aí, esses tópicos que você falou aí, eu só vou usar na educação básica ou também nos maiores, mas de uma maneira diferente? Não, essa é a base da educação infantil. São aquelas 3 fases, de 0 a 1 ano e tantos meses, até chegar a 4 anos e 11 meses. Então, nessa fase, é assim que você vai trabalhar. É claro que você vai ter algumas habilidades que vão ser colocadas durante o processo de progressão. Então, para cada faixa etária, você vai ter um trabalho a ser realizado dentro desses 5 tópicos. A gente vai apresentar daqui a pouco e mostrar como é que funciona. Então, cada uma dessas habilidades você vai trabalhar. Professor, desculpa, qual a faixa etária mesmo da educação infantil que o senhor falou? Então, tá ali, ó. Bebês vai de 0 a 1 ano e 6 meses. Ah, tá. Crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses, a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Tá. Certo? Estava aqui na frente e não vi. Não, eu coloquei agora também, eu coloquei agora. Ah, tá, obrigada. Então, em cada campo de experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que vão estar organizados em grupos por faixa etárias. Então, aí é claro que a base, ela pensou muito bem nisso. Eu vou trazer um exemplo aqui do campo de experiência traços, sons, cores e formas. Então, eu vou ter aqui, ó, dentro desse campo de desenvolvimento, eu vou dividir nas 3 fases. Na primeira fase, explorar, para bebês, né? Explorações produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Então, repara que o nosso campo de experiência é traços, sons, cores e formas. Então, na minha primeira habilidade, para bebês, está pedindo o quê? Para explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Para crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, você tem criar sons. Então, repara que a diferença. Ó. Lá em bebês era explorar sons. Aqui eu tenho criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Então, já mudou a pegada, já mudou a forma de usar a habilidade. E, na fase 3, que são crianças pequenas, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Então, repara que existe uma ligação entre essas habilidades,
dentro do processo de crescimento, a progressão. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, dentro de um único campo de experiência. Então, se você trabalhar com bebê, você vai trabalhar explorando sons do próprio corpo. Se trabalhar com criança, você vai fazer com que ela crie sons com materiais. Se for crianças pequenas, ela vai passar a utilizar o som para brincar, fazer brincadeiras criando sons. Então, repara que a base, ela define isso. E aí você percebe o seguinte, uma outra coisa. Então, você tem aqui as habilidades, que é a habilidade que eu pretendo trabalhar com a criança, explorar sons. E para cada habilidade, você tem um código aí de parênteses, não tem? Aqui eu tenho EI 01, TS 01. O que significa esses códigos? A gente vai ver agora o que significa cada um dos elementos desse código. Então, tem aí o código EI 02, TS 01. Então, é um critério muito interessante que a base criou. Então, o EI, ele se refere à palavra educação infantil. Ele sempre vem iniciando o código. Então, a gente vai ter educação infantil, que é F, que é I. Vai ter educação fundamental, que é F. Vai ter educação média, que é M. Então, o primeiro par de letras identifica qual é o nível onde se estabelece a criança, onde a criança está. A educação infantil é o primeiro par de letras para no nosso código. Depois nós temos o primeiro par de números. Então você tem, aqui eu tenho 02. 02 significa quê? Crianças bem pequenas. Você pode encontrar aqui 01. Então aqui, se não me engano, eu tenho 01 aqui, tá vendo? 01, EI 01. Então, 01, bebês. 02, crianças bem pequenas. E 03, crianças pequenas. Então, nesse campo, para a educação infantil, eu vou ter que colocar um desses 3 itens. Ok? O segundo par de letras vai definir o quê? Vai definir o campo de experiência. Então, TS aqui se refere a traços, sons, cores e formas. Se eu estivesse falando de o eu, o outro e o nós, seria EO. Se eu estivesse falando de corpo, gestos e movimentos, CG. Se eu estivesse falando sobre escuta, fala, pensamento e imaginação, EF. Se eu estiver falando de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, ET. Então, para cada campo de experiência, eu tenho um par de letra que especifica cada campo. E, por fim, um segundo par de números que ele só vai indicar qual é a posição que ele se posiciona na BNCC. Então, essa é a primeira habilidade desse campo de experiência. O 02 seria a segunda habilidade desse campo de experiência. 03 a terceira. O que não significa dizer que o professor deverá seguir esta sequência para trabalhar com a criança. Ele pode trabalhar a 02 antes da 01, se ele achar conveniente. Ele pode trabalhar a 03 antes da 02 ou até antes da 01. Vai depender de como ele entende a sua turma. Ok? Lembrando sempre que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é engessada e nem pretende engessar o trabalho do professor. Então, apesar de aparecer uma sequência numérica, não é a sequência didática. Ela pode ser alterada. Lembrando que a palavra-chave na base é aprendizagens essenciais. O que está ali é o que é essencial. Você precisa trabalhar todas essas habilidades, mas poderá colocar outras habilidades também. Vamos passar agora para a educação básica, que é mais no ensino fundamental. E aí já muda um pouquinho o nosso trabalho, porque aí você tem um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais regular.
mais organizado, mais detalhado. E uma coisa que é importante falar é o seguinte: quando nós vimos esse mesmo gráfico lá atrás, nós não foi apresentado na base o ensino religioso. Aí eu não sei se isso foi uma falha na hora da impressão da base, ou se foi colocado depois e esqueceram de atualizar lá na frente. O que é o seguinte: lá quando a gente viu, deixa eu ver se eu acho aqui qual é se foi nesse. Quando a gente viu essa transparência aqui, foi na outra aula, não foi nessa aula aqui. Foi na outra aula. A gente percebeu que havia a diferença com relação às entradas das áreas de conhecimento, que é dividido por área, né? Linguagem, são 4 áreas, matemática é uma área só, ciência da natureza, ciências humanas, que se divide em 2, geografia e história, e ensino religioso, que aqui entra agora aqui, que lá atrás não tinha, não aparecia. Então, o que isso pode acontecer? Eu vi uma questão de uma prova que perguntava quais eram as áreas de conhecimento do ensino fundamental. E você tinha uma resposta que falava das linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E tinha uma outra resposta que falava assim: linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Então, se você leu a base só no início, você vai responder a primeira, essa que eu falei por último, sem mencionar ensino religioso. Se você leu a base completa, você vai perceber que é inserido nessa parte da base o ensino religioso. Então, a resposta correta seria com os 5 campos de conhecimento. E o ensino religioso ele acaba fazendo parte das áreas de conhecimento. Bom, mas aí é importante lembrar que vocês precisam fazer uma leitura muito detalhada da base, para poder responder as questões. São questões que levam... tem muita pegadinha. Vamos lá, então. O ensino fundamental ele se divide em áreas de conhecimento, competências específicas das áreas, competências curriculares, competências específicas de componentes, e aí você divide anos iniciais e anos finais. E para cada desses anos, você tem as unidades temáticas. Oi. Na minha tela aqui está tudo preto, não apareceu slide, não. Ah, não? Não. Nada, nada? Nada. Para mim está normal. Eu estou com a tela aqui, está aparecendo do lado esquerdo um gráfico azul, bem no meio um gráfico amarelo. É isso, não? É, sim. A minha está normal. Para mim está aparecendo, está normal. A Para minha mim também também. está normal. Para mim também está aparecendo. Aumenta a tela para ver. Voltou aqui, voltou. Beleza, então vamos continuar. Fiquei preocupado. Vamos nessa. Então, a área de conhecimento, para cada área de conhecimento, você tem as competências específicas de área. Essas competências específicas têm que estar ligadas diretamente às competências que foram faladas lá no início. São as 10 competências. Então, para cada área tem uma competência específica. Por exemplo, português tem sua competência específica, matemática tem suas competências específicas, mas elas precisam estar linkadas com aquelas 10 que nós vimos no início. Que são as bases, ok? É como quando você vai assim: vou fazer um planejamento, para quem é professor, por exemplo, vou fazer um planejamento de aula. Você define a sua aula, qual é o tema que eu vou falar da minha aula. Vou falar sobre, o tema é geometria, vou falar qual é o objeto que eu vou falar sobre triângulos. Aí eu vou criar o objetivo geral, que eu quero que o aluno entenda de triângulo, e depois o objetivo específico. Vou falar de triângulo equilátero, triângulo escaleno, triângulo isósceles, ou seja, eu vou fazer essa especificação. Só que isso está ligado ao quê? Ao conhecimento principal, que é conhecer os sólidos geométricos.
É mais ou menos nesse sentido. Então, você, quando a base criou as competências específicas de cada área, elas estão ligadas diretamente às competências que foram relacionadas lá no início. Que são aquelas 10 que a gente viu. Certo? Bom, para cada uma dessas áreas, você tem o que a gente chama de competências específicas do componente. Então, você tem, por exemplo, a língua portuguesa, as linguagens, vamos dizer assim, ela tem a língua portuguesa, tem a arte, tem a educação física, a língua inglesa. Nas ciências naturais, você tem geografia e história. Ciências humanas, desculpa. Ciências humanas tem geografia e história. E aí você tem as competências específicas do componente. Então, você precisa também dividir isso. Então, você tem as competências da linguagem e tem as competências de cada item que está dentro da linguagem. Então, a gente vê aqui, ó, vou voltar aqui nessa tela, você vê aqui, ó, que as linguagens, que é o verde, você tem a língua portuguesa, a arte, educação física e língua inglesa. Então, você tem aqui as competências específicas de cada um desses componentes curriculares. Além de você ter a competência específica da linguagem, você tem para cada componente curricular. Repara que aqui, nas linguagens, a língua inglesa, e ela só faz parte dos anos finais. Ela não faz parte dos anos iniciais. Repara que ela está aqui no meio, está dividida aqui. Ó. Já a educação física, ela pega todo esse período, que é o ano inicial e o ano final. A arte pega do ano inicial até o ano final. E a língua inglesa pega só os anos finais. Certo? Alguma pergunta? Bom, as competências específicas, elas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental, são os anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais. E a continuidade das experiências dos alunos, considerando suas especificidades. Então, se você pegar e for ler a base com atenção, quando você começa a ler os planos curriculares, você vai entender que as unidades temáticas, os objetos de conhecimentos, eles perpassam pelos anos, eles vão se aprofundando cada vez mais. Então, por exemplo, vou pegar aqui o 5º ano que está aprendendo a fazer somas. Aí ele aprendeu a fazer soma no 5º ano, isso continua na soma no 6º, a soma no 7º, a soma no 8º, a soma no 9º, só que você vai aumentando o grau de dificuldade, aprofundando cada vez mais o que é soma. Esse é um exemplo. Ou seja, ele perpassa horizontalmente por todo o nosso processo. E aí você tem o processo anual e o processo também de dentro de cada ano, como vai ser aplicado aquela unidade escolar, aquela unidade de conhecimento. Isso para quê? Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, onde cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades que são as que definem o que o aluno precisa aprender naquele objeto de conhecimento e naquela unidade temática. Essas habilidades, elas estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimentos, para que elas são entendidas como conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. Então, a base, ela se preocupou em definir isso, ou seja, ela construiu um currículo, ela definiu um currículo. Muitos municípios, eles pegam o que está na base e aplicam diretamente aos seus alunos. Outros currículos olharam a base com atenção, fizeram inserções, modificaram o posicionamento de conteúdo que pode fazer para poder atender o seu aluno. Isso pode fazer, por quê? Porque a base ela não é engessada. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma parte do currículo de ciências, primeiro ano, onde eu tenho uma unidade temática, um objeto de conhecimento e as habilidades para serem alcançadas. Então, eu tenho aqui, ó, unidade temática,
Ou seja, o meu escopo principal é vida e evolução. Os objetos de conhecimentos que vou trabalhar dentro dessa unidade temática. Corpo humano e respeito à diversidade. Quais são as habilidades que eu preciso que o meu aluno aprenda? Três habilidades. Localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, parte do corpo humano e explicar suas funções. Na habilidade 4, comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade, a importância da Professor, tem gente com o microfone aberto aí, está atrapalhando. Vou desligar aqui. Já desliguei. Na habilidade 4, comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização do acolhimento e do respeito às diferenças. Então, repara que eu tenho as habilidades aqui, essa parte da habilidade são importantes para que o aluno, para dar direção e nortear o que o professor precisa trabalhar para alcançar os objetivos desses objetos de conhecimento. Então, a base já traz isso para vocês. Aí, professor, eu preciso saber isso para responder alguma questão na prova? Não necessariamente, porque isso aí é currículo. Ninguém vai perguntar, se você pegar a base, ela tem 200 páginas, e a grande maioria das páginas são os currículos. Então, o que eu preciso saber? Eu tenho que saber o que fez com que eu criasse esse currículo. Então, o que antecede cada área do conhecimento tem uma explicação que leva o porquê foi construído essa relação, essa ordenação. Então, é preciso você conhecer isso. E conhecer também como foi formado os códigos para o ensino fundamental. Então, as habilidades, elas expressam, como eu falei antes, o que é preciso que a criança aprenda, ou seja, as aprendizagens essenciais. E aí, para cada habilidade, ela é construída usando um código. Então, a gente vê aí, nosso código é F06HI14. Então, eu tenho uma estrutura básica onde eu preciso entender como essa estrutura foi montada. Então, eu tenho aqui o verbo diferenciar. Eu vou pegar essa habilidade para a gente discutir qual é o processo de construção dessa habilidade. Então, ela está dividida em 3 partes. Eu tenho um verbo, eu tenho um complemento e tenho um modificador. Isso é fundamental para o conhecimento, porque a partir daí eu posso avaliar meu aluno. Então, o verbo, ele é que vai definir o processo cognitivo que eu quero. Diferenciar. Eu não quero que ele aprofunde, eu não quero que ele compreenda, eu quero que ele diferencie. Diferencie o quê? Escravidão, servidão e trabalho livre. Ou seja, eu tenho um verbo que define qual é o processo cognitivo. Depois eu tenho o complemento desse processo, que é o que eu quero trazer para a criança. Eu quero que ele diferencie o que é uma escravidão, o que é uma servidão e o que é um trabalho livre. E aí eu tenho o que eu chamo de modificador, que é o contexto que eu vou trabalhar isso no mundo antigo. Eu posso trabalhar no mundo novo. Eu posso trabalhar no geral. Então, eu preciso pensar exatamente como funciona a habilidade. Então, eu tenho um verbo que define o processo cognitivo, eu tenho um complemento que vai definir, que vai mobilizar o que eu preciso fazer com que a criança entenda ou compreenda, e eu tenho um modificador que é o que vai contextualizar aquela minha aula. Então, no mundo antigo. Ok? Então, essa estrutura é a estrutura da nossa habilidade. Isso é importante. Deixa eu voltar aqui. Isso é importante pelo seguinte. Na prática, se eu fosse avaliar uma prova, por exemplo, uma prova de história, e aí a professora coloca assim, ó, destaque na figura
o que afigura um elemento de escravidão no mundo antigo. Destacar não é diferenciar, certo? Então, o professor está errando na avaliação do aluno, porque ele não está avaliando o que ele pretendeu ensinar, que é diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre. Ele pode até ter falado durante a aula os elementos que identificam, que caracterizam cada um desses tópicos. Mas o objetivo é diferenciar e não caracterizar ou identificar. Então, se eu estou avaliando uma questão, eu vou avaliar baseado na base e não no processo que o professor deu a aula. Ele precisa ter essa atenção na base. Isso acontece muito em matemática. Então, aqui a gente vai ver o código alfanumérico. Vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente ver aqui. Repara que aqui, ó, eu tenho, no código que eu estou vendo aqui, eu tenho EF06HI14. Então, EF é ensino fundamental, 06, sexto ano, HI, história, 14 é o tópico 14 dessa habilidade, dessa competência. E aí a gente vai ver aqui que tem uma outra situação diferente. Por exemplo, eu tenho um código aqui, ó, EF67 EF01. Vamos ver o que isso significa. EF é ensino fundamental, certo? Lá no nosso que a gente viu antes era EI, ensino infantil. Depois eu tenho o 67. O 67 identifica o quê? O ano dessa habilidade. Nesse caso, 6 e 7, significa dizer que eu estou trabalhando. Essa habilidade serve para o sexto e para o sétimo ano. Então, eu posso encontrar assim, ó, na língua portuguesa, por exemplo, 1,5 do primeiro ao quinto ano. 6,9 do sexto ao nono ano. Ou ainda, 1,2 que é primeiro e segundo ano. 3,5, terceiro ao quinto ano. 6,7, sexto e sétimo ano. 8,9, oitavo e nono ano. Então, você pode encontrar ela identificada pelo ano, 01, 02, 03, 04, ou por blocos de anos. Então, você pode encontrar isso dessa maneira. Essa é uma questão que pode cair em prova, tranquilamente. Você identificar se isso aqui está referido a um bloco de anos ou um ano específico. Depois nós temos qual é a habilidade, qual é a linguagem que está trabalhando. Aqui, no caso, é educação física. Então, você tem, ó, se aparecer AR, arte, CI, ciências, EF, educação física, ER, ensino religioso, GE, geografia, HI, história, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa e MA, matemática. E, por fim, o número que identifica o item da base, que é sequencial, ou seja, a posição que ele está na base. Ok? Alguma pergunta? Ô, Sérgio. Oi. Carla. Fala, Carla. Esse BNCC é novo para mim, então eu estou aprendendo estou perdido. Esse código alfanumérico, eu coloco ele antes de eu fazer meu plano de aula, aí eu faço meu plano de aula normalmente e depois que ele vai ser inserido. Como funciona isso aí? Na verdade, o que acontece? Vai ter uma sugestão que eu dei na plataforma que a secretaria aqui ela adquiriu, que quando o cara que fez a plataforma, ele fez a plataforma baseado na BNCC. É claro que a BNCC, o que identifica a habilidade é o código alfanumérico. Só que o professor, ele não conhece o código alfanumérico. Ele conhece a habilidade. Porque se você parar para entender, o professor hoje, ele sabe a habilidade. O que ele não sabe qual é a referência da base com relação àquela habilidade. Então, por exemplo, se eu entrar na plataforma de matemática e procurar um exercício da habilidade 7 de geometria, eu vou ter que
ir na base, procurar a habilidade da base, aquela que eu conheço, a geometria, para relacionar com o código, para colocar o código na plataforma. Então, isso aí já é um trabalho grande para o professor. Então, o que seria mais fácil? Se o professor conhece a habilidade, ele pode colocar as palavras-chave da habilidade na plataforma, que a plataforma vai fazer o link com o código alfanumérico. Seria uma situação inversa. Mas, Carla, é uma coisa que não vai fugir, você vai ter que fazer de qualquer jeito, é saber reconhecer as habilidades e o código alfanumérico. Hoje, nós temos habilidades. Algum tempo atrás, no ano retrasado, até 2019, você tinha os descritores, tanto para a matemática quanto para a língua portuguesa, que nada mais eram código alfanumérico, era D1, D2, D3, que estavam relacionados a uma habilidade, que era uma descrição do que o aluno precisava saber. Hoje mudou um pouquinho, mas é importante que o professor hoje ele se preocupe em compreender e poder relacionar a habilidade e o código. Isso vai ser, cara, fundamental. Porque quando você for fazer sua aula, hoje você consegue fazer sua aula pensando só na habilidade. Mas daqui para frente, se realmente esse processo de plataformas, de tecnologia avançar, tudo vai estar relacionado com o código alfanumérico. Aí você vai ter que saber. Não tem jeito. Então, porque eu vejo, eu estou em outra função. Meu último ano em sala de aula foi em 2014. Eu vejo o professor fazendo o seu plano de aula, aí lá o eu, o nós e o outro, aí faz a sua aula todinha, aí no final é que vai ver, eu não sei se é a maneira correta ou se é a pessoa que trabalha dessa forma. Aí no final do seu planejamento é que vai ver qual o código que vai ser inserido naquela determinada aula. Então, assim, eu fico perdida, porque eu não sei. Estou aprendendo ainda. Na verdade, então, eu não sei se é a maneira correta. Não, a princípio, hoje, para o professor que não tem o conhecimento profundo da base, essa é a maneira correta. Porque ele vai pensar, vai imaginar que eu vou trabalhar o eu, o outro e o nós. Então, o que eu preciso? O que eu fazia antigamente, quando não tinha base? Eu trabalhava assim, 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 assado. Então, eu vou escrever isso. Quando eu acabar de escrever isso, eu vou na base e vou ver aonde o que eu escrevi está ligado na base. Tá aqui, isso aqui é a minha habilidade número 1. Aí eu pego aquele código e trago o código. Porque isso é uma coisa, é o que eu falei lá no início, é uma transição natural. Não tem como eu hoje obrigar o professor a saber de cor e salteado quais são os códigos alfanuméricos e qual é a habilidade a que ele se refere. Não tem jeito. Então, o professor, isso é natural, isso vai demorar aí um tempo até ele conseguir chegar a essa capacidade de saber entender que aquela habilidade é aquele código. Então, você não se preocupe. Eu acho que o professor ele precisa preparar a aula dele, e aí, se ele está recorrendo à base, isso já é um sucesso, porque ele precisa recorrer à base. Não é ele fazer o que ele quer. Se ele preparou o planejamento dele e foi para a base para ver se o que ele fez está adequado na base, perfeito. Tá? Então, essa maneira é uma maneira correta. Hoje porque ninguém sabe de nada. Faz o plano de aula normalmente e depois vê em que código essa aula pode ser inserida. Exatamente. É isso? Isso aí. Okay. Hoje é esse processo. Esse 01, então, é habilidade, né? Então, por exemplo, 01, esse 01 é habilidade? Não, esse 01 é a posição que essa habilidade está no código, está na base. Então, eu vou aqui, ó, tem aqui, ó. A habilidade, ela é a EF67, EF01. Eu vou ter também EF67, EF02. Eu vou ter EF67, EF03. Ou seja, eu vou ter várias habilidades, e essas habilidades já estão colocadas em ordem crescente. 01, 02, 03, 04, certo? Mas a habilidade, ela é esse código completo, é F67, é F01.
Esse 01 aqui, ele só é a posição que aquela habilidade ocupa numa lista de habilidades. Ok? Ah, entendi. Você entendeu ou você não entendeu? Entendi. É o que eu estava imaginando mesmo. Só Tá quis ótimo, confirmar para ter certeza. Obrigada. tá ótimo então. Vamos agora colocar aqui algumas questões para a gente responder, a gente ver No aqui. caso, professor, Ah, esse EF é escuta, fala e pensamento, não é isso? esse EF aqui, não. Esse EF aqui, repara que esse código, ele começa com EF. Aham. Esse EF é educação fundamental. Se aqui Ah, tá. começasse com EI, você poderia imaginar que esse EF é realmente o que você falou. Mas não é. Ah, tá. Tá? Então tem que Agora ler entendi. o É código porque completo. eu dei aula há muitos anos para creche, aí e ensino assim para crianças de pré, então aí a gente trabalha muito o EF, né? Que é escuta, fala, É, pensamento e imaginação. Aí, isso. aí só que a gente começa com o EI. Aí o EI é educação infantil, não é Infantil. isso? Aí vai ter o EI, no Que é a lugar do educação 67. infantil, e esse daí é F, é ensino fundamental, é isso? É. No teu caso aí, Daniel, para você levar esse código aqui para a educação infantil, você vai ter que colocar aqui o EI no início, educação Tá, do infantil. que é educação infantil, é isso significa no caso, né? Esse 67 ia ter que sair, porque esse 67 Aham. aqui identifica que é o sexto e sétimo ano. Então aqui teria que ter 01, ou Ah, 02, ou sim. 03, que é 01 para bebê, 02 para crianças pequenas, crianças muito pequenas, 03 para crianças pequenas. Para Ah, você, entendi. aí vai mudar um pouquinho o Entendi. código, tá? Entendi. Então, aí esses números, essas numerações aí, e aí a gente começa a colocar os objetivos específicos, né? Tem os objetivos gerais, tem as habilidades, né? Que algumas coloca conteúdos, e aí depois eu não consigo, eu estou pegando agora o ensino fundamental, aí tem os descritores, né? Os escritores, na verdade, os escritores acabaram, não tem mais escritores. Os escritores Ah, tá. era utilizado para a prova Brasil. Quando a Uhum. BNCC chegou, a BNCC ela praticamente extinguiu os escritores. Então, na verdade, os escritores passaram a ser as habilidades. Não Ah, tem mais entendi. escritor, tá? Entendi, tá. Tá bom, então. Obrigado. Valeu. Então, aqui é uma questãozinha para a gente pensar aqui. A alfabetização é vista como uma questão importantíssima na BNCC. Na BNCC. Podemos dizer que trata de uma referência que as escolas devem adotar para se alcançar um ensino de qualidade. Quanto à abordagem da alfabetização na Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. E aí uma questão, é que eu falei, vocês precisam ler a base, porque é uma questão textual. Então, se você vai ler as alternativas, parece que todas estão certas. Mas, textualmente, só tem uma questão certa. Então, vou ler aqui. A partir dos anos finais do ensino fundamental, os conhecimentos e a análise linguística e multissemiótica avançarão em outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação, acentuação e a introdução das classes morfológicas de palavras. A partir dos anos finais do ensino fundamental, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Aliás, não, os anos finais do ensino fundamental é sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Leitura incidental, responsável pela fluência na leitura, tem como finalidade desenvolver a capacidade de reconhecimento específico das letras. Leitura incidental. Ou seja, o reconhecimento da letra não é uma leitura incidental, tem que ser a leitura responsável, né? Assim como os desenhos, as letras da escrita representam propriedades concretas
dos sons, o que aproxima essas duas formas de representação gráfica. Uma outra coisa, o que está aqui escrito tem que estar escrito na base. Se não está escrito na base, está errado. Ok? O processo de ortografização exige que, depois de apresentadas as vogais, as famílias silábicas sejam apresentadas sempre com sílabas simples, consoante vogal. E os estudantes devem conhecer o alfabeto e a mecânica da escrita e leitura, processos que visam a que alguém se torne alfabetizado. Então, a resposta é essa. Aí eu trouxe aqui, para a gente confirmar essa resposta, o texto da base. Não sei se eu conseguiria, está muito pequenininho. Tá assim, o processo de alfabetização. Embora, desde que nasce e na educação infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas de letrado, é nos anos iniciais, primeiro e segundo anos de ensino fundamental, que se espera que ela se alfabetize. Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita e leitura. Então, olha aqui, ó. Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita e leitura. Processos que visam a que alguém se torne alfabetizado. Então, é exatamente o que está escrito na questão. Quanto à abordagem da alfabetização, na base do pessoal comum curricular, assinale a alternativa correta. Quanto à abordagem da alfabetização, o estudante deve conhecer o alfabeto e a mecânica da escrita. Processos que visam a que alguém se torne alfabetizado. Então, essa é uma questão que obriga o candidato a ter um conhecimento teórico. Senão ele não vai conseguir responder. Certo? Outra questão também, que essa questão é praticamente fácil, porque a gente está falando o tempo todo disso, então acaba sendo tranquilo de responder. A Base Nacional Comum Curricular, a qual foi aprovada no fim do ano de 2017, tem como objetivo a organização do currículo escolar a partir da educação infantil até o ensino médio. Esse documento possui vários conceitos que irão orientar o trabalho do professor em sala de aula. Dentre esses conceitos, qual recebe o maior enfoque? Aí tem os valores, conhecimento, as habilidades, competência e as atitudes. Então, o que recebe maior enfoque é a competência. Tudo gira em torno da competência. São as 10 competências gerais. Cada objeto de aprendizagem tem a sua competência específica. Então, a competência é o que tem o maior enfoque. Lembrando que todas as palavras básicas aqui aparecem na base e são conceitos que o professor tem que levar em consideração para as suas aulas. Mas o que tem maior enfoque é a competência. Basicamente, a Base Nacional Comum Curricular é uma referência dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a qual a escola pode consultar para direcionar o ensino dentro das características sociais e regionais de sua região. Sobre a BNCC, analise as proposições seguintes. São questões grandes. Precisa que o candidato tenha atenção, tenha paciência. A Base Nacional Comum Curricular foi criada com o intuito de deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na educação básica, ano a ano, desde o ingresso na creche até o final do ensino médio, tendo, a partir de então, uma ferramenta fundamental para orientar as escolas, as redes e os sistemas de ensino para a construção de seus currículos. 2. As primeiras decisões tomadas a respeito da BNCC foram a definição da comissão de especialistas
responsáveis por elaborarem o documento e em junho e julho de 2015, portanto, a ABNCC é recente. 3. Trata-se de um documento normativo que tem por objetivo nortear o ensino das escolas privadas no Brasil. Estão corretas a 2 e a 3, A1, A2 e A3, A3 apenas, A2 apenas e A1 e A2 apenas. Bom, A1 e A2 apenas, porque na 3, o que está errado é que fala que o objetivo é nortear o ensino das escolas privadas do Brasil. E, na verdade, a base ela é um documento normativo que tem por objeto nortear o ensino da educação básica no Brasil, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Então, aí ela fala só da privada. Quando você elimina 3, você praticamente elimina 1, 2, 3 alternativas. Certo? E a 1 e a 2 estão corretas. A alfabetização é um tema central e fundamental nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo que as principais tendências pedagógicas e legislações atuais defendem que tal procedimento seja realizado. Então, é uma questão que precisa também ter um conhecimento do que está escrito. Eu vou repetir aqui o texto da questão. A alfabetização é um tema central e fundamental nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo que as principais tendências pedagógicas e legislações atuais defendem que tal procedimento seja realizado. Aí, procedimento de quê? Da alfabetização. Quando ele precisa ser colocado em prática? Nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, não seja escalonado numa sequência engessada, tendo em vista que cada indivíduo tem um tempo e um ritmo diferente, num processo contínuo durante os anos iniciais do ensino fundamental, tenha sido articulado na pré-escola e já tem uma base ao chegar no ensino fundamental, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Essa é uma questão que, se você for levar para o seu dia a dia, você vai, com certeza, marcar a questão número 2. Não seja escalonado numa sequência engessada, tendo em vista que cada indivíduo tem um tempo e um ritmo diferente. Porque na sua realidade é assim. Porque cada um tem seu tempo diferente. Só que, no texto da lei, exatamente está escrito aqui, ó. Vamos voltar aqui de novo, nesse textinho aqui, ó. Vamos lá. Embora, desde que nasce e na educação infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, nos anos iniciais, 1º e 2º anos do ensino fundamental, que se espera que ela se alfabetize. Pronto, matou a questão. Certo? Então, nos anos iniciais, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, que é onde o processo de alfabetização precisa ser iniciado, se estabelecer. Ok? A Base Nacional Comum Curricular leva o professor a refletir sobre a importância do aluno observar, desde o processo de alfabetização, as regularidades da língua e que progressivamente domine. A ortografia é uma perspectiva de progressão de conhecimentos que vai das regularidades às irregularidades, desde os anos iniciais, para o aluno enfrentar os maiores desafios. A nomenclatura gramatical brasileira para empregar a metalinguagem nos anos iniciais do ensino fundamental. A grafia correta, mesmo que o aluno nunca tenha visto as palavras antes, mas que possa memorizar as regras para não cometer erros na escrita. As regras que auxiliam na memorização da grafia correta, das irregularidades de acordo com o princípio gerador das mesmas. As regras e processos gramaticais usando-os adequadamente nas diversas situações comunicativas.
Então, isso aqui também faz parte da, da base. É o texto exatamente esse, as regras e processos gramaticais, usando-os adequadamente nas diversas situações comunicativas. Aí eu convido vocês a olharem a base. Eu vou disponibilizar essa gravação para vocês. Vocês podem pegar a base, não sei quem pegou, se alguém conseguiu acessar a base, que eu coloquei o link, para ler com atenção, e aí vocês podem fazer essa relação, ok? Bom, nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente volta aqui com mais questões como essa, ok? Gente, um abraço para vocês, até a próxima. Ok, Professor, Obrigado, boa noite. professor, Oi, Tatiane, pode falar. então esse slide eu consigo pegar nesse link? Eu vou colocar, não, você vai ver a aula no link que eu vou colocar e vai estar gravado. E esses slides? Os slides eu vou colocar depois. Aí eu tenho que ver qual é o local que eu vou colocar, na verdade, porque eu preciso saber, boa noite, com a secretaria, se tem algum espaço para eu colocar esse material para vocês. Porque sempre eu fico querendo, eu não consigo escrever tudo, e aí eu estou gostando muito desses slides, vai ficar mais fácil para a gente estudar também. Se o senhor tiver a possibilidade de ter algum lugar que a gente possa pegar esses slides. Eu tentei hoje criar uma sala de Google Class para vocês. Só que eu não consegui criar. Teve um probleminha, porque aí com a Google Class eu posso criar um Drive e colocar no Drive. Ou eu posso também disponibilizar no Drive e voltar para vocês o endereço e compartilhar com vocês, vocês pegarem lá. Pode fazer isso. Posso tentar fazer isso com vocês. Tá bom, porque eu fiquei muito interessada nos seus slides de todas as aulas, porque não